Olá, pessoal, boa noite. Que legal aqui, né? A gente começar a live já tendo aí as pessoas esperando, né? No aguardo. Oi, Adriana, Jusilene. Olha só que legal, né? Hoje nós vamos, é claro, desenrolar aí de acordo com as perguntas que vocês forem trazendo, né? Na live anterior a gente ia falar aí um pouquinho dos 5 elementos. Fizemos a introdução, mas como vai surgindo outras perguntas, a gente vai, é claro, né, vendo a respeito do que está surgindo as dúvidas aqui, tá? Arturo, seja bem-vinda. Janileia, olha que legal, quanta gente já aqui, né? Que legal isso. As lives, elas são feitas, então, para que vocês possam tirar essas dúvidas ao vivo, tá? Hoje eu vou começar a live falando um pouquinho sobre o que mais eu tive de questionamento durante a semana, que foi aí sobre ai, professora, como que eu vou fazer para decorar todos os pontos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a memorização dos pontos, tá? Hoje. É muito importante estudar, né? Se você quer ser um bom profissional, não só auriculoterapeuta, qualquer outro profissional vai precisar estudar muito, certo? Então, não tem jeito, memorização de pontos é pegar ali, sentar e tá ali com a tabelinha, tá com o mapa do lado, né? E pegar a orelhinha plastificada, fazer os desenhos e ir memorizando, tá? Mas assim, o que eu falo para vocês que não é difícil é quando você troca essa visão de que você precisa decorar pontos pela visão de que você tem que conhecer a função da região. Isso daí é que vai fazer muita diferença para você na hora de você buscar aí a memorização. Até porque aí você sai dessa neura de ficar confundindo muitos mapas, né? É uma diversidade de mapas tão grande que chovem na nossa frente, nessa caminhada da auriculoterapia, e que muitas vezes acaba confundindo a cabecinha, né? Olha só, esse mapa, por que esse ponto está aqui? Por que esse ponto está ali? Né? É porque a região trabalha aquilo. Então, quando você focar na região, você vai começar com certeza a ampliar aí seu olhar e não ter tanta dificuldade assim. Hoje eu quis colocar uma orelhinha aqui, né, para que a gente possa ter essa facilidade de falar um pouquinho sobre essa divisão dos pontos, então, tá? E eu vou falar boa noite, tem um monte de gente me dando boa noite lá e eu já comecei, já me empolgo aqui falando, gente. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos aqui na live, tá? Estão gostando do curso? Como que tá? Eu já vou me empolgando e já vou falando, não é verdade? É que é muito legal. Quando a gente, como eu recebi esse bombardeio de perguntas a respeito essa semana, falei, nossa, já vou entrar com esse assunto, então, da memorização dos pontos aqui, para que todos possam aí melhorar, ampliar mais a visão nesse sentido. Quando eu falo para vocês aprenderem sobre a região em si, aí vocês vão ver que fica tudo muito fácil, tá? Então, vamos lá dar uma breve aqui, bem rápida, para vocês só terem uma noção do que eu estou falando. Toda a parte de borda, tá? O hélix, né? Essa região aqui é borda, né? Que é o ápice do meu trago. Eu tenho pontinho de adrenal. Então, toda a parte de borda, quando eu falo um contorno da minha orelha, ela tem uma função antipirética, analgésica e anti-inflamatória, tá? Isso aí, então, é indiscutível. Tudo, tá? Tudo ali que tiver ao redor, se eu fizer um estímulo em qualquer região ali, eu vou estar trabalhando essas funções. Só que além dessas funções, os meus hélix, né, os ápices, eles têm funções específicas também. Então, é muito importante. Ápice é muito importante eu saber localizar, né? Ah, professora, isso é muito fácil, mas como tem diversidade de anatomia, muitos se perdem na localização aí dos ápices, né, do pavilhão auricular. Então, nós temos os 3 ápices que são importantes vocês aprenderem muito bem, né? A regrinha, quando vou achar o ápice do pavilhão auricular, dobro a orelha, no meio, certo? Tem que ficar borda com borda da minha orelha. Eu fico meio fora aqui da câmera, tá? É borda com borda da orelha. Se eu trouxer a minha orelha para frente,
como eu vejo muitos, né, vídeos, enfim, eu não vou pegar o ápice do meu pavilhão auricular, eu vou sair do ponto. Então, eu tenho que colocar o hélix com hélix aqui, para que eu possa realmente formar o biquinho certo do meu ápice, tá? A professora já começou, já comecei, já estou aqui falando, tá? Quando eu vou falar de ápice do meu trago, o trago é o que eu mais vejo uma diversidade anatômica aí. Então, são muitas formas de trago, tá? Tem trago que tem o biquinho certinho já, né? Que já faz esse biquinho. Mas tem muito trago que ele tem duas partezinhas, tá? Tem trago que é quase reto, quadrado. Então, como que você não se perde para encontrar o ápice? Pega no pontinho de nariz, que é onde fica mais afundadinho aqui perto da face, empurra em direção à concha cava, que vai formar o biquinho independente da anatomia, tá? Se for quadrado, ele já vai formar o biquinho, se for aí em duas partes, ele vai formar o biquinho, e você não vai se perder na localização do ápice, porque a localização, é claro, é muito importante, tá? E no meu antitrago não é diferente, né? O antitrago também é uma região que confunde bastante. Então, eu também preciso, no meu antitrago, fazer o mesmo processo, tá? Eu pego aqui a parte mais baixa do meu antitrago, dou um empurrãozinho para cima, que vai formar o biquinho bem certinho, e eu tenho ali os meus ápices bem formados. Certo? Então, não percam mais a localização disso. Quando nós vamos fazer a distribuição de pontos, né, no pavilhão auricular, é lembrar, todo lugar você vai ver isso, né? É um feto invertido, de cabeça para baixo, né? Então, olha só, isso facilita bastante a localização. Tudo que for face vai estar no meu lóbulo, certo? Então, a face, cabeça, é no lóbulo. A parte encefálica é no meu antitrago, né? Essa parte aqui. Então, olha, tudo que for da parte encefálica no meu antitrago, tá? Se você for observar, o antitrago é uma das regiões menos falada por aí, e eu gosto muito de falar do antitrago, porque tem pontos muito importantes aqui, né? O antitrago é a região encefálica, é onde tem um comando ali direto com o sistema nervoso central, né? Parte do antitrago ali comandada pelo cérebro, né? Ela é composta pelo cérebro, que ele ocupa realmente 80% aí do nosso encéfalo. Então, ele também tem uma representação proporcional aqui, bem grande, na nossa região do antitrago, tá? O cérebro, ele fica bem... Tem alguns, né, lugares que falam, ponto de imunidade, ponto não sei o quê, porque é ápice. Então, tudo que é ápice vai trabalhar essas questões, enfim. Mas o ápice do nosso antitrago, ele é representado pelo nosso cérebro, só que é uma região, tá? Então, pega uma região aqui, a parte de cima do nosso antitrago, desce para o lado de dentro e também a partezinha da borda para o lado de fora, tá? Tudo isso aqui você vai estar trabalhando o cérebro. Mas o cérebro, ele não fica só aí nesse ápice, tá? Se você for observar, né, nos mapas, enfim, você vai ver que quando tem essa divisão do antitrago, que é a parte que as pessoas se confundem muito mesmo, tá? Então, como você não vai mais confundir para dividir aqui o antitrago? É uma parte arredondadinha que fica mais afundada. Todas as pessoas, independente da anatomia, elas sempre têm essa divisão aqui, tá? Faz tipo uma meia-lua aqui embaixo e é mais afundadinho. Bem nessa divisão, termina a minha parte de representação da minha região encefálica. E aqui eu tenho, então, os pontinhos de frontal, né, temporal, occipital. O que é esses pontinhos? O que é isso? O que é temporal occipital? Né? Porque nem todo mundo tem uma formação na área da saúde, um conhecimento, né, de fisiologia, de anatomia em si, mas frontal, temporal, occipital, né, parietal, eles são lobos cerebrais, tá? Então, eles fazem parte ainda do nosso cérebro, é o conjunto do cérebro. São funções, dividido aí, eu falo que é uma equipe de trabalho, porque daí dá uma função para cada um,
certo? E que para facilitar tudo isso. Então, olha só, minha região do antitrago, essa parte eu posso dizer que está toda representada pelo meu cérebro, né? Você vai ver que ele se distribui aqui, então, nas suas partes, onde vai para o occipital e temporal, enfim, né, frontal. O que eu trabalho no frontal? Para que você fique mais fácil você ter uma... Quando você precisa usar esse ponto, você já lembra tudo que é frente, tá? Tudo que é frente. Então, se eu vou trabalhar a parte da frente, eu vou trabalhar a parte de frontal. Se eu vou trabalhar lateral, né, audição, enfim, se eu vou lateral, eu vou trabalhar o temporal. E se eu for trabalhar a região aqui de trás, tá? Então, eu vou trabalhar occipital, certo? Então, são as regiões aqui que são muito importantes. Bem no meio, né? Indo um pouco para cima, até no meio, eu tenho um pontinho legal que eu gosto muito, que eu uso muito, que é o Pichuan ou Pirruan. As duas formas de pronúncia estão corretas, tá? Pichuan inferior. Ele, olha só, ele fica na região encefálica. A gente tem vários pontinhos extras distribuídos na orelha, mas ele está na região encefálica. Em alguns mapas você vai encontrar como ponto asma, porque ele tem uma influência muito forte sobre a imunidade. Eu acredito muito na influência desse pontinho, tem tido boas respostas com ele, tanto que ele fica junto aí na parte encefálica, então ele tem uma influência muito grande, né? Aí no nosso sistema nervoso central também, tá? Lado de dentro, né? Já tem aí certinho tudo na apostila, que é a excitação, tálamo, hipotálamo, subcórtex, né? Do lado de cá. O que é você focar por região? Concha cava. Concha cava, tudo que tem no meu tórax. O que tem no meu tórax? Coração, que foca naquilo que é principal, tá? Foca no principal, porque o coração está no centro. Para trás, formando quase que um triângulo, eu tenho os acoplados do coração. Você vai ver que as funções dos pontos que estão atrás são pontos que auxiliam o coração, tá? Aqui, um pouquinho para frente, eu tenho pulmão 1, pulmão 2. E vocês vão observar que para frente, um pouquinho, eu tenho todos os acoplados que trabalham do pulmão, que é traqueia, brônquios, enfim, tá? Então, essa região, vamos colocar aqui, região de pulmão, a região aqui para trás, coração, tá? Ou seja, você vai trabalhar tudo que tiver relacionado na região, você vai pegar aqui atrás o baço, e tudo que estiver ao redor do baço, você vai ver que trabalha sangue, que trabalha melhora no sistema digestório, enfim. São acoplados, é um conjunto de pontos. Olha como fica mais fácil se eu dividir tudo isso aqui apenas em 3, do que ficar buscando todo aquele monte de pontinhos, enfim, né? Então, pega o coração, eu sei que está aqui. Para trás do coração, vou trabalhar seus acoplados. Se tiver alguma marquinha, que vocês estão aprendendo a avaliar pavilhão auricular, não é verdade? Eu sei que aquele acoplado do coração é que está com problema, né? Então, aqui para trás é que eu vou ter aí coronárias, enfim, tá? E aqui para frente, eu sei que essa região eu vou trabalhar pulmão. Se tiver com aspecto indevido aqui, conforme vocês já estão aprendendo no curso, então eu sei que o pulmão está envolvido, eu preciso trabalhar ele. Ao redor do meu hélix. Deixa eu terminar aqui a concha cava, né? Essa parte de baixo, ela faz como se fosse uma sombra da incisura, tá vendo? Olha. Onde você sabe que pega esses pontos? Faz como se fosse virar a incisura para cima. Aí você vai fazer uma nova parte aqui, olha, arredondada. E esse aqui você divide em 2. Aqui você tem o Sanjiao, que é o metabolismo, e aqui você tem o sistema endócrino, né? O sistema endócrino trabalha... professora, o que o Sanjiao trabalha? Essa pergunta eu sempre tenho aí, né? Então todo mundo tem dúvida, e é importante saber, porque o Sanjiao, ele é o triplo aquecedor, que ele trabalha a função de capacidade de transformação, né, de tudo, dos alimentos, enfim, de tudo que está circulando, a capacidade de movimentação de tudo isso no nosso organismo, vamos dizer, o nosso Qi, tá? Ele faz um controle das águas, da quantidade de líquidos no nosso corpo, então ele é um pontinho muito importante. E ele tem uma influência muito grande nos 5 órgãos aí, que são
os 5 órgãos comparado com 5 elementos, tá? Então, é muito importante esse pontinho. Ele tem influência direta de equilíbrio nesses 5 órgãos, porque ele faz a parte, não vai aparecer aqui em mim tudo, né? Mas toda essa região aqui do meu tronco, né? Pegando a região do baixo ventre, médio e a superior, eu vou estar trabalhando com Sanjiao, que é o triplo aquecedor. São os 3 aquecedores, são as divisões ali do nosso corpo. Então, todo esse fluxo de movimento nessa região, esse pontinho é responsável, tá? E, claro, o endócrino, né? O sistema endócrino. É legal quando vocês forem estudar o ponto, vocês observarem a função dele, pesquisem na internet o que é endócrino, né? Vai pesquisar, não precisa ser da área da saúde para ser auriculoterapeuta, e se tiver alteração, você coloca, você vai estar trabalhando, mas se você souber o que você está fazendo, ainda é muito mais rico, na verdade, é muito melhor, então é legal pesquisar, tá? Que o sistema endócrino, ele tem aí uma influência muito grande, né? Então, o que faz parte desse sistema? Que é a nossa hipófise, tem o hipotálamo, o penal, tem o pâncreas, né, que faz parte do nosso sistema endócrino, em si, o timo, suprarrenal, o ovário e testículo, ou testículo, né, masculino, então tudo isso faz parte de um sistema, tá? A mesma coisa, sistema urinário, sistema digestório, enfim, é o sistema endócrino. Quando eu ativo o sistema endócrino, que eu coloco esse ponto, eu tenho que também colocar o que eu quero trabalhar nele, porque eu vou colocar ele, vou fazer uma organização, mas eu vou trabalhar o quê? Né? Então, coloquei o endócrino, eu tenho que dar uma função para que ele possa tá exercendo a função do que eu quero dentro de tudo que ele faz parte, tudo que faz parte dele, desse conjunto, né, que forma o sistema endócrino, tá? Então, tá, concha cava não é difícil, né? Olha só, quando eu venho na raiz do meu hélix, a raiz do meu hélix, ela é circulada pelo meu aparelho digestório, tá? Aparelho digestório tá aqui. Pensa no alimento entrando pela boca, passa pelo esôfago, cárdia, que é a boca do estômago, né? Cárdia, aí vem para o estômago, certo? Vai para o duodeno, intestino delgado, apêndice, intestino grosso, reto, e lá no final, para o lado de fora, saindo para o lado de fora do meu hélix, eu tenho um pontinho do ânus, ok? Então, olha só, você faz um ciclo como se o alimento estivesse entrando aqui. E aqui no final, a gente pega como se... pega aí um bonequinho para você dar uma olhada na anatomia, onde ficam esses órgãos. Você vai ver que aqui ficaria o fígado, né? Você vai ver que aqui ficaria o baço, tá? Então, assim, é bem legal você fazer essa comparação, você pegar esses órgãos, ver onde ele fica localizado para que você jogue isso para a orelha. Mas, enfim, faz parte do nosso digestório, faz parte aqui dessa, né? Ok? Não fica difícil, né? Então, olha só, eu sei que região torácica, eu sei que o meu digestório está aqui, o meu sistema urinário fica na parte de baixo, aqui já escondidinha pelo ramo inferior do antihélix, né? Então, eu tenho o meu sistema urinário. Aqui dentro da fossa triangular, eu tenho... dentro da fossa triangular, eu tenho a região pélvica, eu tenho... eu não gosto de falar o ponto do útero, né? Eu acho que tá errado colocar ponto útero. Imagina quando a gente vai atender o homem e eu falar, tem que usar útero. Daí me manda, professora, útero? Como assim tem que usar útero, né? Devia ser, esse ponto tem que ser colocado aparelho reprodutor, né? Tipo, independente de ser aí masculino ou feminino, mas enfim, nos mapas a gente só vai encontrar com o nome de útero, tá? E daí tem ali dos lados, né, os ovários, enfim, tá? Então, é bem legal a gente saber que essa região vai trabalhar isso, né? Então, aqui a gente também tem os pontos importantes que fica dentro do triângulo, fica o meu... deu um branco, Shenmen, ponto importante, Shenmen, tá? E aqui eu tenho, então, saindo do meu encéfalo, olha só, eu saí do encéfalo, pego uma região de tronco cerebral, que é a emenda, que emenda aqui o meu encéfalo
na minha medula espinhal, certo? Então, é uma emenda. E também tem o pescoço, que é como se fosse a estrutura do meu tronco cerebral, né? A medula espinhal desce por dentro da coluna, né? A coluna que faz a proteção, ou seja, eu também posso estar trabalhando as funções aí quando eu trabalho o meu anti-hélix, que é representado pela coluna, né? De cabeça para baixo. Então, eu tenho aqui as cervicais, torácicas, enfim, e vou seguindo aqui até chegar no cóccix, ok? Aqui se abre numa bifurcação aqui, faz, né? Uma forquiazinha aqui, e aqui eu desço um ramo, e aqui eu subo um ramo. Isso aqui tudo é antitrago. Por isso que fala ramo superior do antitrago, ramo inferior do antitrago. Ramo superior do antitrago, eu tenho a representação dos membros inferiores. Então, imagina que eu tenho aqui o meu quadril num quadrado, antes de abrir para as perninhas, porque o nosso quadril fica antes, não é verdade? Então, daí eu começo a trabalhar coxa, fêmur, tudo aqui, tá? O joelho, aí eu venho para a parte da panturrilha e lá no finalzinho os pés. Se você for fazer o desenho, fica bem bonitinho ali. E aqui, olha, é o pescoço. Então, se é o pescoço, eu tenho clavícula, daí eu venho para o ombro. O ombro é um pontinho que vocês nunca vão esquecer, né? Porque eu vivo falando nos meus vídeos, porque eu pego sempre a raiz do hélix, né? Olha só. Então, a raiz do hélix, ela faz, saindo para fora na fossa, escafoide, eu tenho pontinho de ombro, tá? Só que não são pontos, por isso que vocês não precisam se preocupar. Professora, eu estou no ponto certo aqui, são regiões. Então, é uma região que trabalha ombro, tá? Essa região trabalha ombro. Saiu, olha o tamanho que é o ombro, olha o tamanho que é o braço, né? Olha aqui o cotovelo, aí vem para o antebraço, aí mãos, dedos lá no final. Você segue uma sequência ali que você não se perde. Olha para o seu paciente, imagina o braço dele ali na fossa escafoide, né? Coloca o braço depois dessa representação aqui da divisão da raiz do hélix. Porque daí aqui eu sei que está o ombro. Para trás do ombro eu sei que está a clavícula, tá? Para cima eu sei que está, então, a parte do braço, o cotovelo, o antebraço, enfim. Joga ali seu paciente, tem essa imaginação que você, nossa, você vai no ponto em cima, exato, não tem como errar, tá? Eu fiquei um tempão aí pensando, né, nos pontinhos do trago também. Eu falei, não, o que tem a ver o nariz está aqui, se a face está aqui, enfim. Aí, quando eu fui jogar, esses dias atrás, né, quando eu fui jogar o pulmão aqui na região, e eu sei que o pulmão se abre no nariz, não é verdade? Lá no 5 Elementos a gente vê isso. Então, olha só, quando você coloca um pulmão aqui, a traqueia vem reto em direção ao nariz, tá? Então, aqui eu saio com o meu nariz, é como se tivesse tudo ligado. Aí, se você puxar esse trago para cá, tudo ganha sentido do que está aqui, né? Tudo ganha sentido. Então, olha só, essa é uma região que trabalha endócrino, metabolismo, enfim, parte do digestório também, né? Então, quando você puxa para cá, você vê que tem fome, tá? Tem compulsão, é controle de fome. Então, é muito legal, porque você começa a dar sentido na localização dos pontos, e aí você não se perde mais, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me façam, que a gente já vai aí tirando a dúvida de vocês com relação tanto às localizações de ponto, quanto outras dúvidas que vocês tiverem no decorrer do curso, tá? É bem legal a gente estar tirando as dúvidas agora. Tem, inclusive, aqui uma pergunta, né? Qual é a função do timo? O timo, ele é uma glândulazinha, tá? Que ele é responsável, ele tem uma grande influência no sistema imunológico, certo? Doenças autoimunes, problemas aí de disfunção imunológica, esse é o ponto, tá? O pontinho do timo, ele é muito importante para você estar usando nessas questões. Ele é um pontinho, inclusive, usado para síndrome de Down,
né? Outras síndromes aí que também trazem uma alteração imunológica, tá? É bem legal você estar usando esse pontinho, ele é bem importante, ok? Professora, você vai falar dos 5 elementos? Vamos lá, o que você quer saber dos 5 elementos? É bem legal você fazer a pergunta, né? Que dúvida que você tá dos 5 elementos? Na live anterior, eu mostrei a localização de cada um dos 5 elementos, e eu acho muito importante. É muito fácil você trazer os 5 elementos para aurículo, porque não tem toda aquela, né, função ali de você trabalhou o elemento e você está trazendo equilíbrio, mas é muito importante você ter o conhecimento dos 5 elementos, né? A tabelinha que vocês têm ali no curso, eu acho que está bem legal, né? Porque eu coloquei até o aspecto da orelha para dar a geral, assim, para você olhar e falar, olha, é esse elemento que está em desequilíbrio, só de olhar para o pavilhão auricular no aspecto geral dele, né? Que é o aspecto ali, quando tem um aspecto púrpura na orelha, a gente tem um desequilíbrio de fígado, na verdade? Então, elemento madeira. Então, tudo que tiver relacionado aí aos 5 elementos, que você tiver dúvida, pode passar aqui que já vou estar passando para você, tá? O endócrino está muito ligado às emoções. É isso aí, né? Tudo que está em desequilíbrio está muito ligado às emoções. Pensa assim, olha, que todo desequilíbrio físico tem uma raiz emocional, tá? Nem todo problema emocional gera um problema físico, mas todo problema físico tem um problema emocional por trás. Isso é super comprovado, tá? Só que esse problema emocional, quando nós vamos falar das emoções na auriculoterapia e em qualquer outra situação, o problema emocional, ele não transborda do dia para a noite, tá? A dor de cabeça que você está tendo por consequência aí de um desequilíbrio emocional, não é porque você passou uma crise hoje e deu essa dor de cabeça. A crise pode ser o gatilho que desencadeou, né? A situação que você passou foi um gatilho que desencadeou um problema que você já foi gerando com o passar do tempo para chegar a atingir o físico. Pensa num copo d'água sendo enchido em conta-gotas, tá? Então, assim, olha, cada gotinha vai enchendo, 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 daí, de repente, uma gotinha de nada transborda, tá? É assim que funcionam os problemas emocionais. Aí a gente tem aí as alterações do físico, tá? Então, toda alteração, sim, com certeza, você vai saber que tem uma raiz emocional. Onde é localizado o ponto do timo? O ponto do timo, ele é uma glândula que fica... Olha só como que é fácil você localizar quando você memoriza a região, tá? Ele fica localizado aqui, né? Descendo aqui na garganta. Então, olha só. Você vem, a garganta tá aqui, pescoço tá aqui, certo? Tireoide tá aqui. Para o lado de dentro, nessa fossa superior do antetrago, para o lado de dentro, na metade do caminho entre o chão da concha cava e a borda aqui, o tronco cerebral, você tem um pontinho de timo. Eu vou fazendo uma orelhinha de silicone para você não ficar com dúvida de jeito nenhum, tá? Que eu acho que aqui dá para mostrar melhor, né? Então, olha só, ele fica do lado de dentro. Eu vou colocar aqui para você, deixa eu ver se você consegue... Mas ele fica bem na metade do caminho, tá? Ó, dá para ver? Lá dentro, não é pro lado de fora, ó, fica lá pro lado de dentro, ok? Se ficar qualquer dúvida, me pergunte. Quando eu falo parede, não é no chão, tá? É realmente na parede. Você pinça essa divisão da fossa aqui, né? Então, você vai pegar na sua orelha, você vai pinçar ela. E na parede, do lado de dentro, bem na metade, tá o pontinho do timo, tá? O ponto zero, explica um pouco. Tá? O ponto zero é um ponto muito legal, eu gosto demais dele, porque ele tem influência sobre todo o nosso sistema. Shenmen tem influência sobre todo o sistema. Ponto zero tem influência sobre todo o sistema, tá? Então, o ponto zero,
a localização dele é muito importante, né? Como todos os outros pontos, por mais que sejam regiões que trabalham aquilo, mas você saber localizar a região certa é muito importante, tá? Olha só, você vem de fora para dentro com o apalpador, você vai sentir que travou o apalpador, por isso que chama ponto zero, tá? Você trava aqui, é o início de tudo. Ele tem uma ligação direta com o umbigo, cordão umbilical, tá? Então, olha só, traumas relacionados à maternidade, ao útero, infância, esse pontinho é muito bom para trabalhar isso. Por isso que eu gosto de trabalhar a criança, eu faço abertura com zero sempre, porque a criança ela ainda precisa ser trabalhada dessa gestação, ela precisa ser trabalhada desse trauma de nascimento, né? Então é muito legal você usar isso como abertura para a criança, tá? Ele tem uma influência, se você for ver as funções do ponto zero, ele tem uma influência muito grande no nosso sistema imunológico, porque ele tem influência sobre todos os outros pontos, sobre todo o sistema, no digestório, no sistema ali, tudo que for pulmonar, né, no pulmão. Então, é muito legal você estar usando esse pontinho, tá? Saludo desde a Itália. Opa, olha só que legal! Nós estamos aqui, né, lá da Itália, nosso colega aí de estudo, e lá agora é de manhã. Pera, aqui é Nossa, 1 da manhã! Ah, que legal que você está nos acompanhando aqui ao vivo. Ontem o Atos estudou uma orelha onde o ápice era ruído e associou a raiva. Por quê? Olha que legal. É que assim, esse curso que eu estou dando agora ainda não é aquele curso de avaliação emocional, mas eu estou dando aí uns bônus, né? Vamos dizer assim. Eu estou passando um pouquinho sobre a avaliação do aspecto emocional nesse curso também. Acaba saindo, porque é importante essas questões. Quando a gente tem a borda, tá? A borda aqui do meu hélix, quando nessa região aqui, olha, que pega mais a região do yang do fígado 1, yang do fígado 2, quando essa borda, até o ápice aqui, quando essa borda ela tem um aspecto roído, como se tivesse alguém dado umas mordidinhas, faltando ali os pedacinhos, ela é um sinal de que a pessoa realmente tem uma raiva contida, uma raiva guardada. E por isso, talvez, o ditado antigo, né? Se roeu de raiva, tá? Chega, fica roído. Então, você vai ver, tem que trabalhar fígado, porque a emoção que está prejudicando todo o sistema é essa raiva que está contida, que está guardada. E é muito legal quando você consegue ver isso no pavilhão auricular, até para definir emoções. Porque as emoções, elas são muitas vezes confundidas, sabe? Mágoa com raiva. Tem gente que fala que tem raiva, você olha ali no pavilhão auricular e fala, não, essa pessoa não tem raiva. Né? Ela está confundindo as emoções, tá? E o pavilhão auricular, ele te deixa, assim, é muito claro para você o que você precisa trabalhar. Mas é por isso, realmente, quando você pegar a hélix roidinha aí, pode trabalhar fígado, porque tem raiva contida, e o fígado é a casinha da raiva, é o que trabalha essa emoção, tá? Para nariz tampado, usa o nariz interno ou o nariz externo, né? Para nariz tampado, usa os dois, espelha. Quando tem algum problema de pele, que é a parte de fora do nariz, eu gosto de usar, né? Usa só o nariz externo, tá? Mas quando tá tampado, usa os dois, faz o espelho, né? Vocês aprendem a espelhar, pegar o mesmo ponto que o nariz, ele fica, né? É bom, por isso que é bom ter a orelha junto. Deixa eu mostrar nessa maior aqui, que fica mais fácil, tá? Então, do ápice do meu trago, quando eu caio com o meu apalpador num buraquinho, numa linha reta em direção ao rosto, é o pontinho do nariz, tá? Então, ele tem um buraquinho. Toda a anatomia é a nossa divisão ali. Então, ápice em direção ao rosto, parou o apalpador, travou, caiu no buraquinho, é pontinho de nariz externo. Lá para o lado de dentro do meu trago,
na mesma direção, eu tenho nariz interno. Então, eu posso colocar um estímulo dentro e fora e pinçar para fazer a pressão, tá? Olha, eu coloco o estímulo, então, aqui, né, para o lado de dentro e coloco um para o lado de fora e pinço a minha mão e faço uma pressãozinha só ali. Aí, normalmente, costuma destrancar bem que instantâneo quando você faz esse processo aí de ficar... Você vai manipulando, não aperta com força, tá? Porque estímulo de auriculoterapia não é para machucar o paciente, às vezes dói, mas tem que ser uma dor benéfica. Não pode ser dor de machucado, de apertar para afundar o pontinho ali no pavilhão auricular. Então, é só aquela pressão que eu ensino para vocês no curso. Sempre faça a pressão com a palma dos dedos, nunca com a ponta, para não machucar. Então, quando você faz com a palma do dedo a pressão, você não vai machucar teu paciente, tá? Então, sempre faz a pressão e vai pedindo para o seu paciente ir puxando a respiração. Você vai ver que libera. Mas não esqueça de pôr pulmão antes, tá? Tem que pôr pulmão. Professora, pode mostrar a localização do rim? Sim, né? São pontos aí dos 5 elementos que não vocês precisam memorizar, por favor, os 5 elementos, mais do que tudo, tem que memorizar. É legal vocês imprimirem um mapa aí que, né? Nem todo mapa vai ter tudo que vocês querem, mas pega um mapa que vocês veem que coincide mais, que é mais centrado aí na localização dos pontos, faça um banner, coloca lá na sala, né? Qualquer dúvida que você estiver atendendo o seu paciente, dá uma olhadinha de raspão nesse banner aí, que ajuda bastante na localização, tá? Mas, ó, o ponto do rim, eu vou fazer aqui para vocês, já te mostro, tá? Ó, ponto de rim, ele fica nessa região, tá? Então, você pega aqui a região, quando fala região, é porque não é um pontinho, é aquela região que você tem que ver onde que está o ponto. Então, você pegou aqui o Shenmen, que fica, quando você aperta, né, aqui, faz aquele esqueminha de apertar, tem o biquinho, é o Shenmen, né? Então, você desce numa linha reta, lá no chãozinho da concha Simba, subindo para a paredezinha do ramo inferior do antiélix, é uma região de rim. Observe que nessa orelha está até bem esbranquiçadinha a região aqui, né? Então, isso aqui é região de rim. Como que você vai pegar o ponto certo se é uma região, tá? Quando fala região, é porque o ponto ele está reflexo em algum lugar naquela área. Mas ele vai estar, se você pegar o ponto em cima, a resposta é muito mais rápida, isso sem dúvida nenhuma. Então, use o seu apalpador para você localizar o ponto. Ponto de rim, normalmente é dolorido, tá? Então, você vai pegar o apalpador, você vai pressionar a região, tá? Você vem aqui, olha, não vai aparecer o apalpador aqui, mas você vem aqui, pressiona a região, sentiu que o paciente deu uma, né? Não precisa apertar, querer que doa na marra, porque não é assim, tá? Isso é muito importante, quando você só dá um toquezinho e sentiu, é ali. Então, eu sempre localizo o ponto de rim, na maioria dos casos que eu tenho visto a localização, ele tá sempre na divisinha ali, sabe? Naquele redondinho que faz a divisa entre o chão da concha Simba e já subindo para a parede da raiz inferior ali do antitrago, normalmente ele tá nessa divisa, tá? Mas colocou na região, você tá trabalhando o rim, fica tranquila. Ok? Mas nariz interno, não é perigoso cair o estímulo dentro da orelha? Né? Todo mundo tem medo de cair aí dentro da orelha. Sempre quando você for fazer esses pontinhos, depois que a pessoa está em pé, em si, não vai cair com facilidade, né? E depois, até quando cair, vai estar colado no micropore, não vai entrar com tanta facilidade. Tem anos aí que eu trabalho com auriculoterapia, nunca aconteceu comigo de ver um estímulo indo para o conduto auditivo. E olha que, né, já usei muito pontinho na região. Nariz a gente usa muito, porque é muita gente que vem procurar sinusite, enfim, né, problema respiratório, e tem que usar nariz interno mesmo, tá? Então, colhe bem. Se você vê que é uma orelhinha muito oleosa,
opte em colocar a agulhinha sistêmica, que você deixa 20 minutinhos a 30, e depois você, que são as filiformes, né? Aí você tira essa agulhinha, já fez o estímulo para uma semana, tá? Mas não tem perigo, não. Mas se você está começando, quando você vai trabalhar pontos perto do conduto auditivo, usa o algodãozinho na hora de pôr, tá? Usa o algodãozinho para tampar o buraco do conduto auditivo, que depois que fixou o pontinho ali, não tem perigo nenhum, tá? Pode ficar bem tranquila. Não vai para dentro, não. Fico na dúvida como tratar. Se vejo que tem uma deficiência no elemento terra, bastaria equilibrar o estômago e o baço ou também reforçar o elemento madeira? Lá no curso a gente sempre fala, né, que tem que contar uma historinha para a orelha. E é legal você fazer isso, tá? Se você observar no pavilhão auricular que a alteração do elemento terra está em deficiência e você quer colocar o elemento fogo, no caso, né, que seria o que ia gerar a terra, tá? O que ia gerar a terra seria o fogo. Então, se você quer colocar o fogo para você aumentar a capacidade da terra, tudo bem, mas você tem que ver no pavilhão auricular se é esse elemento que está em desequilíbrio também. Então, basta você colocar o baço, você está equilibrando o baço. Mas nunca um elemento está em desequilíbrio sozinho. Por isso que é importante você ver no pavilhão auricular qual é o outro elemento que está em desequilíbrio junto. Se é uma madeira, nós vamos ter uma orelha púrpura, dura, rígida, tá? E nós vamos ter uma orelha aí, ou meio esverdeada, enfim, que vai estar num excesso, que o baço vai estar na deficiência, ele vai estar atacando o baço. Então, aí sim, você coloca o elemento madeira, tá? E você coloca o elemento terra. Agora, se for o elemento terra em deficiência, você vê que a orelha está vermelha, enfim, tá. Aí você vai colocar elemento fogo, que é o coração, e baço, entendeu? Então, você tem que ver quais são os desequilíbrios que aquela orelha está te mostrando para que você possa trabalhar o elemento que está em desequilíbrio. É só o terra. Ele não vai estar em desequilíbrio sozinho. Nunca. O elemento, ele nunca está em desequilíbrio sozinho, porque uma trava na engrenagem começa a dar problema nas outras funções. Se ele está em desequilíbrio, pensa nos 5 elementos como se eles tivessem uma distribuição igual de função. Todos eles nasceram ali, né? Tudo com a mesma porçãozinha de função. Se um elemento está com menos porção, porque nós temos um limite que não sai, né? Se um elemento está com menos porção, é porque tem algum que está roubando a porção dele e que está com uma porção a mais, ok? Então, isso é muito importante você analisar. Aí, o próprio pavilhão auricular vai te mostrar qual que é esse elemento, né? O aspecto geral do pavilhão auricular é muito importante, porque é esse elemento que você precisa controlar. Aí sim, é legal. Olha só, tem um fígado que está exageradamente ativo aqui, né? Nesse paciente. Ele está irritado, está bravo, está nervoso, o pavilhão auricular chega a estar púrpura, está duro. Aí quem que você usa para controlar o fígado? Né? Aí você entra assim, tá? Você usa um pulmão. Aí você vai lá no pulmão, aí você vai ver que o pulmão está enfraquecidinho, né? Porque não tem como ter a tristeza e a raiva junto, eles vão estar em desequilíbrio, essas emoções. Aí você coloca um pulmão, fortalece ele e você vai mandar ali para o equilíbrio do fígado, tá? Se eu usar as duas orelhas, se eu usar as duas sementinhas juntas, pega rim e bexiga juntos ou precisa dar espaço? Se você usar a técnica da Huan Lishu, né, que é das duas sementes, que eu, inclusive, gosto muito, acho muito boa a técnica de usar o estímulo duplo, né, 2 sementes, 2 cristais, enfim. Quando você coloca os 2 estímulos, na visão da Huan Lishu, ela criou essa técnica para potencializar a mesma região, tá? Então, seria você colocar um estímulo duplo no rim, para potencializar, para pegar uma área maior do rim, já que nós trabalhamos com região, não é um ponto exclusivo em si, né? Então, você ia estar potencializando a função do rim.
Não tem como você pegar o rim e a bexiga junto, porque nós temos a uretra no meio, né? Então, são pontinhos que tem um distanciamento com outro ponto intercalando. Mas você podia, se você colocar mais para o lado, né? Você não vai estar pegando o centro do rim, mas se você colocar o finalzinho do rim e comecinho da uretra, daí você vai estar estimulando duas regiões ao mesmo tempo. Aí sim você está estimulando os dois, tá? Mas use a função da semente dupla realmente para potencializar a mesma região. Ah, eu vou pôr uma semente dupla no coração. Tá? Se eu colocar para cima, eu posso pegar pulmão junto. Depende da anatomia da orelha, porque tem orelha que é tão pequenininha, né? Aí, mas tem orelhão que não, que é uma semente dupla ainda para cada ponta e não encosta. Tá? E você pode intercalar, fazendo semente dupla na região que você quer trabalhar com maior força e com, né? Eu quero dar uma atenção especial para o rim, é legal, eu gosto de trabalhar semente dupla no rim, né? Porque o rim é a casinha da nossa essência, a gente sempre está trabalhando bem ele, mas assim, procura trabalhar ela dentro da mesma região, tá? Para fortalecer aquela região. Porque se você for pegar divisa, você vai sair do centro dos dois pontos. Aí vai fazer efeito? Vai, mas você vai estar saindo, descentralizando aquilo que você está trabalhando. Uma pessoa com dor de cabeça tem tem o pavilhão Yang. Quais os pontos principais? A pessoa está com dor de cabeça. Onde que é essa dor de cabeça dela? Tá? A dor de cabeça dela tá occipital, tá temporal, né? Tá frontal, certo? Então, tudo isso é importante você fazer uma avaliação. O pavilhão auricular tá Yang, mas qual o aspecto geral de qual elemento que está prejudicando tudo isso? Será que é o coração, se é o baço, se é o fígado, tá? Então, tudo é o pulmão também, né? Às vezes ia estar mais da yin, né? Então, os que vão estar mais yang seria o coração mesmo e o fígado, tá? E o baço ele acaba sendo neutro, então ele acaba também, de repente, se envolvendo aí nas dores de cabeça. Mas, enfim, se é yang, vai estar um desses elementos envolvido. Olha o aspecto geral do pavilhão auricular. Se estiver amarelado, tem baço. Se tiver, né, púrpura, tem fígado. E se tiver vermelho, tem coração. Então, não tem como eu te passar um protocolo, né, em cima, sem saber dos aspectos. É pouca informação saber que é um aspecto yang. A única informação que eu posso te dar é que a sangria, nesse caso, seria o melhor resultado. Onde o pavilhão auricular está mostrando o desequilíbrio. E aí pega também sobre a localização dessa dor, né? Para você saber onde você coloca os pontinhos depois, se você vai pôr no temporal, no frontal, no occipital, porque é muito importante. Região aqui do hélix 6 é legal para dor de cabeça, fazer 3 pontinhos de sangria embaixo, se tiver yang, aqui embaixo, se tiver vermelho embaixo, tá? Porque muitas vezes tem um pavilhão auricular que está estupidamente vermelho nessa região de cima, né? E aqui embaixo ele está totalmente pálido e está com dor de cabeça, por exemplo. Então, tem aqui eu preciso nutrir daí, tá? Eu não posso trabalhar com sangria aqui, eu preciso puxar para cima, aí eu vou fazer sangria aqui no ápice, entendeu? Então, são diversas situações, diversos pontos que eu podia trazer para você agora sobre a dor de cabeça, mas com mais informações eu podia ter uma precisão para poder te auxiliar nesse sentido. O que devo usar e quando devo usar a mãe ou avô nos 5 elementos, né? A mãe você usa sempre que você quer alimentar o filho, pensa assim, tá? Sempre que eu preciso nutrir eu uso a mãe, porque eu vou estar fortalecendo a mãe, que eu vou estar nutrindo o filho. Quando eu preciso usar o avô? Quando eu quero controlar o neto, tá? Então, se eu quero fazer um ciclo de controle, eu uso, por exemplo, eu preciso controlar o fígado, né? Quem que controla o fígado? Alguém? Né? Quem controla o fígado? Quem controla o fígado é o metal, na é verdade? Vamos lá nos elementos. Machado, corta, né? Metal, corta madeira. Então, quem controla o fígado, eu vou usar. Se ele estiver totalmente descontrolado, eu preciso usar o avô para controlar ele, tá? Mas isso tudo
foca no pavilhão, como a gente está vendo lá no curso. Se você lançar o seu olhar mais no pavilhão auricular, você vai ver que isso vem muito automático, né? Porque o aspecto, quando você vê que está, por exemplo, o elemento fogo, quem controla ele é o elemento água, a água apaga o fogo, certo? Então, se eu tiver com o pavilhão auricular bem vermelho, o coração, a concha cava está vermelha, eu preciso nutrir o rim, certo? Mas eu tenho uma região toda vermelha ali. Então, se eu pôr um pontinho no coração, o rim, então eu vou estar fazendo um controle, tá? Então, já vou estar fazendo um controle ali. Isso que é legal, você trabalhar. Você trazer para a auriculoterapia simplifica muito os 5 elementos. Coloca os elementos que estão em desequilíbrio, coloca pontinho e pronto. A não ser que você inventar de trabalhar com sedação, tonificação, né? Aí você tem que entender mesmo, porque você não pode tonificar aquilo que você tem que dissipar. Você não pode dissipar aquilo que você tem que tonificar. Então, aí, se você for fazer, que não é errado, para quem entende que dá certo, com certeza, né? Mas se você pode trabalhar equilíbrio e só pôr o ponto onde está em desequilíbrio, tanto por excesso quanto por deficiência, trabalha com equilíbrio, tá? A resposta é muito boa, a resposta não tem erro, e você não precisa estar aí se pirando muito nos 5 elementos, quem que vai controlar, quem que vai, entendeu? Se você vê que tá pálida a região do rim, coloca um pontinho ali. Se você vê que tá muito carregada a região do coração, né? Coloca um pontinho ali, tá? Então vai trazer o equilíbrio. Você viu que tá muito carregada a região do baço, coloca um pontinho ali. Entendeu? Os 5 elementos na auriculoterapia fica muito simples quando você aprende a olhar para o pavilhão auricular e ver que ali tem um desequilíbrio, tá? Então, isso é muito legal. Vamos lá para outra. Se a pessoa não tem baço, nem vesícula, e a cauda do pâncreas, por uma cirurgia de câncer, como ajudar a compensar? Se trata os pontos mesmo sem os órgãos? Que pergunta tão boa essa, né? Obrigado pela sua pergunta aí. Os canais permanecem, quando não tem, às vezes eu olho ali no pavilhão auricular e tem um desequilíbrio de vesícula, né? Aí, vamos ter que tratar a vesícula. Professora, mas eu nem tenho vesícula, né? Aí que tem que tratar, porque daí as funções, imagina, nem tem mais o órgão, não tem mais a víscera, tá? E sem contar que quando fazer a cirurgia, você vai encontrar o registro no pavilhão auricular. Ela tem todos esses órgãos que foram retirados, olha no pavilhão auricular que você vai ver que vai estar o registro disso aí. E trabalha a região, tá? Trabalha para fortalecer. Os canais permanecem, os canais de energia, os canais de função desses órgãos, eles permanecem, tá? Por isso que a gente, mesmo que tire, faz falta, é claro, tanto que tem que trabalhar depois, né? Equilibrar isso aí. Mas, assim, ela vai continuar sobrevivendo com as funções, porque os canais que têm aquelas funções, né, os meridianos do corpo, enfim, a auriculoterapia, a nossa orelha, ela continua, assim, tendo esse reflexo de trabalho no local, nas funções locais, tá? Pode trabalhar. No ponto duplo, eu consigo pegar o coração e o pulmão, é aquilo que eu acabei de falar, né? Se eu pegar uma semente dupla e usar essa semente dupla para o ponto do coração, eu vou realmente estar fazendo um belo trabalho no coração, né? Se eu quiser dividir a minha semente para pôr no coração e pegar, porque quando deixa eu ver se eu tenho uma plaquinha, não tem com semente aqui, não tem. Mas olha só, deixa eu pegar de semente simples que eu tenho uma aqui, só para você poder entender bem certinho. Quando eu tenho uma semente, olha só, quando eu tenho uma semente, ela fica no meio do meu micropore, certo? Então, eu vou colocar em cima do ponto. Quando a semente é dupla, elas vão ficar juntinhas, bem juntinhas aqui. Elas vão ficar as duas no centro do micropore. Se eu quiser colocar para pegar 2 pontos, eu vou ter que subir, né? Eu não vou poder colocar só no coração. Eu vou ter que subir um pouquinho para pegar a região de coração e região de pulmão. Aí eu saio de centralizar e eu acabo trabalhando, só que eu trabalho muito fora do tiro ao alvo, tá? Pensa que cada região, cada ponto,
Imagina aí que ela é uma espiral e que você, quanto mais no centro você acertar a flechada, o ponto, né, o estímulo, o resultado é melhor. Então, para pegar de uma região para outra, eu preciso me afastar muito do meu tiro ao alvo, do meu centro. Então, eu vou pegar mais para cima do coração, vou pegar mais para cima do pulmão, e daí eu vou estar trabalhando, mas eu não vou estar tendo o mesmo efeito que eu pegar o centro do ponto, tá? Então, use semente dupla, independente se for dupla ou simples, para pegar o centro do ponto e potencializar aquela região. Tá? Eu não aconselho pegar para pegar 2 pontos, porque daí você vai estar distribuindo aí o que você tem de potencial para trabalhar 2 e vai pegar muito, muito, muito afastado desse centro do tiro ao alvo aí, tá? Qual a função da semente de mostarda branca? Né? Nós temos aí uma diversidade de estímulos, uma diversidade de sementes no mercado. As sementes, em geral, elas têm uma função de estimular. Você apertou, é uma pressão no ponto, tá estimulando, tá fazendo estímulo, independente dela ser preta, branca, marronzinha, né, amarela, enfim. Porém, eu tenho observado que as sementes, e vocês vão observar isso também, se você colocar no seu pavilhão auricular, você vai observar, quando você coloca a semente, ela tem uma ação de aquecimento imediato, tá? Independente da cor. Ela tem uma ação imediato de aquecimento, ou seja, ela potencializa, ela tonifica mais, ela dá esse aquecimento. Então, faz um bom tempo que eu excluí o uso de semente em pavilhão com alteração Yang, tá? Quando tem um excesso, eu não uso semente, porque ela realmente esquenta, ela realmente aquece instantâneo. Aí eu gosto de trabalhar com materiais que equilibram mais, que trazem, né, a função da semente em si, em geral, na teoria, em geral, é equilíbrio. Porém, não é o que eu tenho visto na prática. É isso que eu estou passando que na minha prática clínica, né? Então, o cristal e a agulhinha, ela refresca, ela tem equilíbrio. A agulhinha eu gosto de usar quando está muito yang, né? Que ela é um material frio. Agora, o cristal, ela é o equilíbrio. Por isso que o cristal, eu acho que é um material, assim, legal para você ter de carro-chefe, porque toda situação você pode usar cristal. Tanto para excesso, para deficiência, e você não vai ter problema, tá? Então, a sementinha, independente da cor, ela tem essa ação de pressão no ponto, tá? Mas fica assim, vai fazendo a sua experiência clínica, vai colocando as sementinhas na orelha do seu paciente, vai observando, né? Realmente, quando tem um excesso... Eu tive uma paciente, para vocês terem ideia, que foi um caso bem interessante. Ela tinha uma colega que era auriculoterapeuta, super amiga dela, né? Então ela falou: olha, uma semana eu vou fazer com você e outra semana eu vou fazer com ela para ela não ficar chateada. Tudo bem? Tudo bem. E ela tinha uma alteração muito grande no desequilíbrio da menstruação. Tá? Então ela tinha um fluxo muito excessivo. Aí assim, ela falou: não estou entendendo. A semana que eu faço com você, tipo assim, eu me sinto bem. A semana que eu faço lá, né, dava essa virada aí da menstruação, do ciclo, então vinha aí com excesso. Aí eu falei: olha, eu não quero ser antiética, né? É difícil para falar, porque ela fazia com semente lá e fazia com cristal comigo, né? Fala para ela não usar semente, né? Usar cristal no teu pavilhão auricular para a gente conseguir ver se é isso que está potencializando. E a gente acabou entrando nesse consenso, né? E ela acabou fazendo uns 2 meses seguidos ali comigo. A gente usou só cristal e a gente trouxe o equilíbrio, a gente conseguiu controlar tudo isso. A semente estava potencializando, estava gerando um fluxo excessivo, tá? Então, é bem legal você observar isso. Nessas questões de materiais, vocês vão observar muita alteração, tá? Ácido úrico, que ponto não pode faltar? Né? Quais são as alterações do ácido úrico? O que é legal, Ivana, dessa pergunta sua, é que, assim, ácido úrico, nós temos aí um excesso né, você tem que trabalhar rim, com certeza, isso aí sem dúvida. Mas vamos só para o pessoal entender nesse sentido de fisiologia, tá? De função. Nem todo profissional auriculoterapeuta,
ele é um profissional da área da saúde. Então, eu costumo dizer assim, quando você pergunta, às vezes a pessoa fala, é epicondilite, é não sei o quê, e manda um monte de... Eu falo, o que isso traz de alteração, né? Pensa nas alterações, onde está influenciando, né? Eu tratei paciente com ácido úrico ali, onde eu usei, né, o pontinho de Sandial para controlar ali a temperatura e tem que regular o sal do corpo. O pontinho de adrenal é excelente, tá, para você colocar no seu protocolo aí, né, na sua combinação de pontos. Claro, o triângulo cibernético já vai estar incluindo o rim, mas quando eu quero trabalhar o rim, quando eu quero fortalecer o rim, eu gosto de usar, fazer ele na colocação de abertura do triângulo cibernético. Eu sei que eu já vou estar acionando a função individual dele, mas aí eu gosto de voltar lá, quando eu faço a minha combinação de pontos, espelhar esse ponto do rim, tá? Aí, claro, onde esse ácido úrico está fazendo alterações, ele tem alterações. Baço é muito importante você usar também, claro, né? Aí ele está fazendo alterações no pé. Normalmente o ácido úrico ele traz uma alteração ali nas juntas, né? Então é legal você estar trabalhando questão do local que está alterado. Se tem edemas, coloca o hipotálamo. Então, qual alteração esse ácido úrico está trazendo para o meu paciente? Isso é muito importante, tá? Porque o mesmo ácido úrico de um e de outro, ele vai trazer sintomas diferentes para um paciente e para outro paciente. E se você analisa os sintomas de um e de outro, e se você analisa onde está a alteração no pavilhão auricular, de repente você muda toda essa combinação de pontos, né? Você pode estar trabalhando o fígado? Pode, desde que esteja ali a alteração. Quando a gente vem para avaliação do pavilhão auricular, o que é legal é isso, tá? O próprio pavilhão auricular vai te dizer, olha, é esse elemento que está em desequilíbrio. Mas tem muitas situações, como o ácido úrico, né, que vai depender muito do paciente e você não pode puxar para você a responsabilidade que é dele, tá? Você vai falar, olha, eu vou colocar os pontinhos aqui que vai te ajudar, né, a transformar tudo isso que está parado, tudo isso que está congestionado, tudo isso que está errado, vai fazer um funcionamento legal, vai fazer uma transformação, uma circulação. Mas eu preciso que você cuide da sua alimentação em casa, né? Sabemos que o ácido úrico, ele é aí, né, impulsionado pela alimentação, tá? Então, precisa cortar feijão, ele precisa cortar um monte de coisas ali que ele come. E isso é muito importante, porque senão você vai colocar os pontos certos da auriculoterapia o ano inteiro e a pessoa continua se alimentando errado e não vai ter resposta. É limpar a casa e sujar de novo, é limpar e sujar de novo, tá? Então, sempre que você vai trabalhar com algo que a responsabilidade do paciente precisa entrar em conjunto, converse isso com ele, tá? Converse sempre com ele nesse sentido, ok? Dá para mostrar o ponto da hipertensão e o da hipotensão? É legal isso, né? Sabe por que eu acho legal? Porque, assim, isso confunde tanto a cabeça, porque olha só, nós temos aqui o ponto da hipertensão, certo? Bem aqui. É uma região que também tem ponto de circulação, é o Shenmen, ou seja, é uma região, essa parte de cima da fossa triangular, é uma região que trabalha para dar uma tranquilizada, né? Que para dar uma equilibrada aí, né? Aí, quando você coloca, você olha no mapa, aqui está hipertensão. Aí você pega um outro mapa, tá hipotensor. Não é verdade? Vocês vão ver isso, tá? Pesquisem que vocês vão achar isso. Porque hipotensor, ponto, que reduz pressão, tá? Por isso. Ou seja, hipertensão é o ponto da hipertensão. É a mesma função, só que alguns, né, mapa vai estar hipertensão e outros vai estar ponto hipertensor, tá? E aqui nós temos o pontinho, né, da hipotensão ou hipertensor, que é o pontinho que sobe a pressão, tá? Então, olha só, você pega a incisura, desce, tem pontinho de olho, desce um pouquinho antes de chegar aqui na região do antitrago da divisão, que tem o dente ainda, você tem uma região aqui, um pontinho que trabalha para subir a pressão.
bem onde começa o suco das coronárias, né? Tipo assim, esse suco de desequilíbrio de circulação, ok? Obrigada, mestre. De nada, Ivan. É muito bom ter a sua participação aqui, viu? O Ivan tá aí, gente. O Ivan está sendo um grande exemplo, né? Ele com toda essa época aí, vou falar um pouquinho de você agora, tá? Essa época de pandemia e de crise, enfim, ele arregaçou as mangas, abriu o espaço de atendimento dele, está indo super bem, é um super orgulho aí, parabéns, Ivan. Né? Você foi muito corajoso, porque, né, igual você está falando, você está tomando todos os cuidados necessários, não é época da gente sair atendendo assim, mas você está se cuidando nesse sentido e com certeza vai muito longe aí. É um menino que vai longe. Tá dando a hora aqui, né, da gente finalizar. Como passa rápido, né, gente? Como que passa rápido? O povo que gosta de conversar no grupo, na verdade, nosso grupo lá do WhatsApp está muito legal. Daqui a pouco a gente vai fechar o nosso estudo de casa de hoje, tá? Eu vou dar uma olhadinha lá, quero dar os parabéns para vocês. Vocês estão entendendo o propósito do nosso curso. Então, vocês estão fazendo o curso, estão sabendo avaliar as orelhinhas, né? Então, todos os dias lá no nosso grupo, a gente tem um estudo de uma orelha, e eu estou vendo que vocês já pegaram o fio da meada, já entenderam como funciona, vão ser profissionais aí que vão dar orgulho mesmo no mercado de trabalho. Né? Adeus protocolos prontos. Vocês agora já estão no ritmo de olhar, de ver as alterações do pavilhão auricular, já estão conseguindo fazer a combinação de pontos perfeita. Eu olho lá e eu fico, gente, o que é isso? Que maravilha! Né? Fico muito, muito feliz com tudo isso, tá? Realmente, ficaram algumas perguntas aqui para trás, depois eu vou estar respondendo, a live vai ficar gravada, mas eu retorno e respondo depois para vocês, tá? Está vencendo o nosso horário aqui, e espero que essas lives eu acho que está contribuindo um pouquinho. Qualquer dúvida que ficar, vocês perguntem lá nos grupos, que né, a gente tem essa mentoria, esse acesso, esse bate-papo direto ali. Tá? Um beijo e até a próxima live. Fiquem com Deus, gente. Obrigado por estar aqui comigo.